Ela cresceu em uma família onde os domingos eram sagrados, um encontro ao redor da mesa farta. Cada encontro, a casa se enchia de aromas irresistíveis e risadas familiares. Era um ritual de união, mas também um espelho da história que todos compartilhavam, um legado de excesso de peso. Com o passar do tempo, Clara começou a sentir o peso em seu próprio corpo. O desconforto não era apenas físico, mas também emocional. Sentia-se cada vez mais isolada, afastando-se dos amigos e das atividades que antes a faziam feliz. A comida, tão central nas reuniões de família, tornou-se seu consolo e, ao mesmo tempo, sua prisão. Nos momentos de solidão, Clara se via perdida em seus pensamentos, refletindo sobre o ciclo que parecia impossível de romper. Cada mordida era uma mistura de prazer momentâneo e culpa duradoura. Ela sabia que algo precisava mudar, mas a pressão do ambiente familiar tornava tudo ainda mais difícil. A tradição que uma vez trouxe alegria agora carregava um peso insuportável. Apesar do peso das tradições, Clara sabia que havia um mundo lá fora, cheio de possibilidades. Seu sonho de ser bailarina, no entanto, parecia cada vez mais distante, como uma estrela inalcançável em um céu escuro. À noite, ela fechava os olhos e se imaginava dançando em um palco, leve e graciosa, mas ao acordar, a realidade se impunha com uma força esmagadora. O passado sombrio a seguia como uma sombra persistente. Seu pai, frequentemente embriagado, mergulhava a casa em um caos de incertezas. Sua mãe, sobrecarregada pela necessidade de sustentar a família, trabalhava incansavelmente. Clara, ainda tão jovem, assumia responsabilidades que não eram suas. Passava seus dias cuidando dos irmãos mais novos, tentando preencher o vazio deixado pelos pais ausentes. Cada tentativa de emagrecer era um desafio não só físico, mas também emocional. A família, presa em suas próprias tradições e medos, criticava Clara por querer ser diferente. As palavras duras e os olhares de desaprovação a faziam questionar se valia a pena lutar por seus sonhos. Em meio a esse turbilhão, Clara se sentia cada vez mais sozinha, sua esperança se dissipando como um frágil fio de fumaça. Mas, em seu íntimo, ela mantinha acesa a chama do desejo de mudança. Sabia que, de alguma forma, precisava encontrar uma maneira de romper com aquele ciclo vicioso. A dança, que parecia tão distante, era a chave para sua liberdade. O desafio estava em encontrar forças para transformar esse sonho em realidade, enfrentando não só as barreiras externas, mas também os medos e inseguranças que habitavam seu coração. O destino, em sua infinita sabedoria, tinha planos inesperados para Clara. Em um dia que parecia comum, ela conheceu Marcos, um jovem com olhos que refletiam um passado tão sombrio quanto dela. Marcos havia enfrentado seus próprios demônios e, contra todas as probabilidades, emergido mais forte. Marcos viu em Clara algo que poucos conseguiam enxergar, uma chama prestes a se apagar, mas que ainda podia ser reavivada. Ele se aproximou dela com paciência e empatia, compartilhando suas próprias experiências e batalhas superadas. Clara, inicialmente desconfiada, começou a perceber que não estava sozinha em sua luta. Marcos tornou-se um amigo fiel e um mentor dedicado. Ele ensinou a Clara técnicas para perseguir seus sonhos e superar as barreiras que a impediam. Mostrou-lhe que a jornada para a autodescoberta e a realização pessoal era longa e cheia de desafios, mas não impossível. Com ele, Clara aprendeu a importância da disciplina, da persistência e, acima de tudo, da autocompaixão. Com o tempo, a amizade entre Clara e Marcos floresceu, baseada na compreensão mútua e no apoio incondicional. Eles compartilhavam risos, lágrimas e esperanças. Cada conversa era uma troca de forças, uma renovação de votos para nunca desistirem de seus sonhos. A presença de Marcos na vida de Clara não só lhe deu as ferramentas para seguir em frente, mas também a coragem para enfrentar seus medos. Marcos, com sua própria história de superação, tornou-se a prova viva de que era possível transformar a dor em força, os obstáculos em degraus para o sucesso. Clara, inspirada por seu exemplo e sustentada por sua amizade, começou a ver seu sonho de ser bailarina não como uma estrela inalcançável, mas como uma meta cada vez mais próxima.
Ela estava pronta para enfrentar o próximo capítulo de sua vida, confiante de que, com determinação e apoio, poderia alcançar a liberdade que tanto desejava. Com o incentivo e a orientação de Marcos, Clara reencontrou sua força interior. Cada dia, cada passo, aproximava-a mais do seu sonho. Ela começou a se dedicar aos ensaios de balé com uma determinação renovada. Os movimentos, antes difíceis e inatingíveis, começaram a fluir com uma graça que ela nunca imaginou ser capaz de alcançar. Nos ensaios, Clara sentia-se livre. Cada pirueta, cada salto, era uma expressão de sua liberdade recém-descoberta. A dança, que um dia fora apenas um sonho distante, tornava-se agora sua realidade. Através da dança, Clara encontrou uma nova maneira de se expressar, de liberar as emoções reprimidas e de curar as feridas do passado. O caminho não foi fácil. Houve momentos de dúvida, de cansaço extremo e de vontade de desistir. Mas em cada um desses momentos, Marcos estava lá, lembrando-a do quanto ela já havia conquistado e do quanto ainda poderia alcançar. Ele era sua âncora, seu porto seguro em meio às tempestades emocionais. Com o tempo, a transformação de Clara tornou-se evidente não apenas para ela, mas também para aqueles ao seu redor. Sua família, que antes criticava suas tentativas de mudar, começou a ver a luz em seus olhos, a alegria em seus passos. Eles perceberam que a determinação de Clara não era uma rejeição das tradições familiares, mas uma busca por sua própria identidade e felicidade. Finalmente, Clara quebrou as correntes do passado. Ela dançava não apenas para si mesma, mas para todas as Claras que sonham em ser livres, que lutam contra as adversidades e buscam a realização pessoal. Em cada apresentação, ela celebrava a vida, a superação e a amizade que a conduziu de volta à luz. Sua história tornou-se um farol de esperança, mostrando que, mesmo nas sombras mais profundas, é possível encontrar a luz. Em cada movimento gracioso, Clara era prova viva de que os sonhos podem se tornar realidade. A dança da libertação era mais do que uma performance, era a manifestação da força, da resiliência e da beleza que residem em todos nós. A jornada de Clara, de uma jovem presa pelas tradições e limitações do passado a uma bailarina livre e confiante, é um testemunho poderoso de transformação e autodescoberta. Dr. Joe Dispenza nos ensina que nossos pensamentos criam nossa realidade e que, para mudar nossa vida, devemos primeiro mudar nossos pensamentos e crenças. Clara, ao encontrar Marcos e ao se dedicar à dança, começou a reprogramar sua mente. Ela deixou de lado os padrões de pensamento autodestrutivos e substituiu-os por novas visões de si mesma, uma visão de força, beleza e capacidade ilimitada. Através da prática disciplinada e do apoio incondicional de Marcos, Clara descobriu que era possível superar qualquer obstáculo. Ela aprendeu a importância da perseverança, da autocompaixão e da conexão humana. Cada passo de dança representava não apenas um movimento físico, mas uma vitória contra os medos e as dúvidas que a assombravam. O aprendizado mais profundo de Clara foi que ela não estava definida pelo seu passado ou pelas expectativas de sua família. Ela compreendeu que tinha o poder de criar sua própria realidade, de moldar seu destino através de suas escolhas e ações conscientes. A dança tornou-se um meio para Clara expressar essa nova realidade, uma celebração da liberdade que ela conquistou para si mesma. Refletindo sobre sua jornada, Clara percebeu que a verdadeira transformação é uma combinação de mente, corpo e espírito. Ela aprendeu a importância de alinhar seus pensamentos com suas ações, de nutrir seu corpo com movimento e de cultivar seu espírito com sonhos e aspirações. A amizade com Marcos foi fundamental nessa jornada, mostrando-lhe que a conexão humana e o apoio mútuo são essenciais para o crescimento pessoal. Clara dançava agora não apenas para alcançar seus sonhos, mas para inspirar outros a buscarem sua própria transformação. Sua história era uma prova viva de que, como diz Dr. Joe Dispenza, podemos nos tornar a melhor versão de nós mesmos ao quebrar os hábitos que nos prendem e ao abraçar nosso verdadeiro potencial. E assim, Clara continuou a dançar, cada movimento uma lembrança de sua jornada, cada apresentação uma celebração de sua liberdade. Ela era uma bailarina da vida, moldando sua realidade com graça, força e determinação, iluminando o caminho para todos aqueles que sonham em ser livres.